Deixa eu ver se você se identifica com essa situação. Você acorda, vai arrumar o seu cabelo e quando você puxa ele, já começam a sair alguns fios. Ao longo do dia, você vai arrumar ele, faz um penteado ou puxa para o lado e quando você puxa, sai um monte de fio também. E no final do dia, você toma um banho e tem um monte de cabelo no ralo do seu banheiro. Daí você vê essa situação e um monte de fio saindo e você pensa, isso não é normal. Eu acho que eu tô sofrendo de queda capilar. Mas, antes de eu te preocupar, talvez o seu problema não seja queda capilar, e sim quebra capilar. Esse problema tem nome, mas também tem solução. E hoje, eu decidi fazer esse vídeo exclusivo para um ativo que tem sido foco de estudos durante décadas. Ele está escondido em vários rótulos dos produtos que você usa, só que talvez você nunca tenha reparado. O nome desse ativo é pantenol e ele é responsável pelo crescimento do nosso cabelo e principalmente para evitar aquelas quebras do fio ao longo do comprimento dele. E antes de mais nada, já quero te lembrar, se você não é inscrito no nosso canal, já clica no botão para se inscrever, deixa o seu like. Esses vídeos que nós fazemos, eles têm um propósito, te ensinar a cuidar do seu cabelo para deixar ele bonito e saudável. E a gente ama quando vocês comentam, quando vocês compartilham as experiências e até as dúvidas que vocês têm. Eu decidi criar essa minissérie com 15 ativos fundamentais para a saúde de qualquer cabelo. Então, não importa se você tem o cabelo 1, 2, 3 ou tipo 4. Esses ativos, eles são justamente para você identificar a causa e encontrar a solução. O pantenol é a forma cosmética da vitamina B5. Quando você aplica ele no seu cabelo, ele, diferente de alguns outros ativos, não vai ficar na superfície, ele vai entrar no córtex do cabelo. Essa é a camada interna do seu fio e lá mora a queratina. Ela que é responsável pela forma e resistência do seu cabelo. E o pantenol, ele nada mais é que um umectante. Então, toda a umidade do ambiente, ele puxa para dentro do seu cabelo e ele ajuda a reter essa água lá dentro. O cabelo, para ser considerado saudável, ele tem de 10 a 15% de água dentro da estrutura do fio dele. Essa água ajuda a manter o cabelo flexível. Então, quando você mexe nele, ele não vai quebrar e não vai sair nenhum fio aqui. Só que o problema é que quando essa água vai embora, seja por excesso de calor, por muito uso de química ou até mesmo a rotina errada, o seu fio ele começa a ficar quebradiço, ele tem um aspecto duro. E quando algo que era para ser maleável fica rígido, ele se quebra muito fácil. E já que o pantenol puxa a umidade do ambiente para dentro, ele age diretamente contra esse efeito quebradiço. Sem contar que o pantenol ele foi documentado para aumentar a retenção de água dentro do córtex e isso melhora até a espessura do fio, só que sempre com uso prolongado dos tipos de ativo. Nunca eu vou trazer um ativo que você usa uma vez no mês e ele já resolve o seu problema. Então, quando você vê muitos produtos com pantenol escrito justamente no rótulo, isso não é só uma questão de marketing de um tipo de produto que está na moda. Ele realmente tem eficácia científica. Sabe quando você olha para o seu cabelo e pensa, eu vou deixar ele crescer? E depois de um tempo, dá a sensação que ele estacionou? O nosso cabelo, ele não para de crescer de repente. E não existe nenhuma base genética que algum tipo de sangue, algum tipo de cabelo tem mais dificuldade para crescer. O que acontece é que ele vai quebrando antes de chegar no comprimento que você quer. E existem 3 perfis que mais precisam do uso constante de pantenol. O primeiro é para quem tem cabelo quimicamente tratado. Seja com coloração, descoloração, progressiva, relaxamento, qualquer processo químico que altera a estrutura do seu fio vai perder uma parte considerável da umidade natural dele. Se você também usa muita chapinha, muito babyliss, secador todos os dias, esse processo com excesso de calor, ele também tira a água do seu fio. E sabe quando eu falei que às vezes você pode ter uma rotina errada e isso danifica o seu cabelo? Se você usa shampoos muito agressivos em todas as lavagens, nenhuma máscara de nenhum tipo ou pouco condicionador, o seu cabelo também vai precisar da ajuda do pantenol. Pantenol faz bem para todos os tipos de cabelo, mas esses 3 cenários ele age de uma forma sensacional. E ponta dupla também é um problema que todo mundo sofre, independente do comprimento do cabelo. Mas, quando você deixa ele crescer, as pontas duplas, elas acabam aparecendo com mais frequência. Principalmente se você comete o erro de achar que para deixar o cabelo crescer, precisa ficar 1 ano sem cortar ele. Nada resolve a ponta dupla, somente os cortes. Mas o pantenol age também
quando nós temos coesão entre as pontas do nosso cabelo. O nosso fio, ele é revestido por escaminhas. Quando elas ficam abertas, fica muito mais fácil de perder água lá dentro do fio. E o pantenol vai ajudar a fechar essas escaminhas. Ponta dupla nada mais é que a ponta do seu cabelo, que é a parte mais velha dele. E ela acaba sofrendo muito mais processos do que o comprimento do nosso cabelo. Então, se você faz química, a parte da raiz do seu cabelo às vezes está recebendo pela primeira vez aquele processo. Mas a sua ponta, sabe-se lá quantas vezes já recebeu isso. E ela acaba perdendo lipídios internos, que são os óleos naturais. Isso que causa a ponta dupla. Então, se você achou ponta dupla no seu cabelo, nunca, jamais abra ela. Vai lá, pega uma tesourinha e corta. E agora que você já sabe para que serve, qual que é o protocolo-chave para você usar da forma correta. Você deve procurar condicionadores que têm pantenol entre os 5 primeiros ingredientes do rótulo. Deixa agindo de 2 a 3 minutinhos em todas as lavagens do seu cabelo. E também, uma vez na semana, você vai buscar uma máscara de hidratação que também tenha pantenol. Deixa essa máscara agir de 15 a 20 minutinhos e sempre com uma touca plástica. E tem muita diferença entre usar uma touca plástica e aquelas toucas térmicas. O nosso cabelo, ele recebe muito mais nutrientes e todos os ingredientes e ativos que fazem bem para o cabelo quando ele está num ambiente quente. Sabe as escaminhas do seu fio? No calor, elas acabam abrindo. Então, elas puxam bem melhor esses ativos e os nutrientes. Depois disso, você vai dar um banho bem gelado no comprimento do seu fio. Aí vai ajudar a selar as cutículas. E para finalizar a sua rotina, você vai usar um leave-in que também tem a pantenol. Ele sela toda a hidratação que você colocou lá dentro. Quando a gente sofre de um cabelo poroso, tudo que entra sai muito rápido. E aí quando você usa um leave-in na sua rotina, que pode ser aplicado ao longo do dia, você vai manter o seu cabelo hidratado e selado. Mas agora vamos lá. Se você usa química no seu cabelo, o pantenol ele não vai substituir uma máscara de reconstrução. Ele é um aliado para hidratar, mas ele não repõe a proteína perdida do seu cabelo. Então, se você usa química com frequência, você precisa também ter uma rotina de reconstrução. Mas pode ficar tranquila que eu vou trazer um ativo especial para isso. A gente até pensou em fazer um único vídeo falando desses 15 ativos. Só que esse é um vídeo cansativo demais e todos eles merecem uma atenção exclusiva. Esse é o primeiro vídeo da série e eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Quando você começa a entender o que o seu cabelo ele precisa, você para de comprar qualquer tipo de produto que promete algo no rótulo e começa a entender o que ele precisa de verdade. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!